Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E hoje nós vamos tratar com vocês sobre carboidratos e lipídios. Vai ser uma aula apresentada por mim, Andresa, Daniel e Jaqueline. Então vamos lá, começando. O que é um carboidrato? Carboidratos são moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se lembram que as substâncias inorgânicas eram a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas são os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, as proteínas e os ácidos nucleicos, né? E aqui na sala vamos falar sobre carboidratos e lipídios. Então, os carboidratos, são a principal fonte de energia que os seres vivos eles possuem, né? No formato de glicogênio, quando a gente se alimenta, o carboidrato, o açúcar a gente consome, ele vai ser armazenado na forma de glicogênio, e quando o nível de glicogênio no nosso corpo ele vai diminuindo, nosso corpo trabalha com lipídio, né, produzir energia, e em último caso, as proteínas. Ou seja, a primeira via de produção de energia do corpo são os açúcares, são a glicose, né? Ou seja, os carboidratos. Então, esses carboidratos também estão presentes em diversos tipos de alimentos, né, que nós podemos consumir, que são o pão, o trigo, os cereais, o macarrão, as massas, que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Se classificam como um tipo de alimento do amido, né, que é um tipo de carboidrato. Um outro tipo também é a sacarose, que é um carboidrato mais doce, um açúcar mais doce, que está presente no refrigerante, no chocolate, nas bolachas recheadas, nos doces. O outro tipo também é a lactose, presente no leite. Sim, no leite tem carboidrato. No leite, no iogurte, nos queijos, tem a presença de carboidrato também, do tipo lactose, né? São derivados de leite. O outro tipo também é a frutose, né? Que pelo nome já diz, você já pode imaginar, que são as frutas doces, como a uva, melão, a banana, a manga, e por aí vai, essa afinidade de frutas que existem. Além da função energética que os carboidratos possuem, eles também desempenham um papel relevante na estrutura corporal dos organismos, né? E um deles é a celulose, né? Que está presente na membrana celular das plantas, né? Que aqui, como vocês estão vendo aqui, cadê? Certinho aqui. Pronto, vocês estão vendo aqui. Que, por exemplo, aqui da madeira, né? Das células que revestem o vegetal. Tem a presença de celulose, que também é um tipo de carboidrato, que gera daí o algodão, a folha de papel que conhecemos. E um outro tipo também de carboidrato é a quitina, que está presente na membrana externa dos insetos, dos artrópodes, no caso, né? Insetos, dos crustáceos como o camarão e por aí vai. Aí aqui na imagem que vocês estão vendo, por exemplo, é uma cigarra que está em processo de muda dela. Então, aqui é ela, né, trocando de muda, e esse esqueletozinho que ela está deixando aqui, ó, preso na árvore que vocês estão vendo, nada mais é do que a quitina, né, do corpo que ela já possuiu. E ela cresceu, se desenvolveu, e agora ela vai gerar uma outra camada de quitina sobre ela, né? Sobre esse esqueleto. E sobre a estrutura dos ácidos nucleicos, que contém instruções hereditárias e controlam indiretamente a maior parte das atividades celulares, que sim, os carboidratos já têm função energética, vocês viram na aula passada, no slide passado, tem função estrutural, né, da celulose, das plantas, dos vegetais, da quitina dos artrópodes, né, na membrana externa, também está presente no DNA e no RNA. No RNA, no caso da ribose, se chama ribose, e no DNA, que se chama desoxirribose. Então, pessoal, dando continuidade ao que a Andressa já falou, a gente vai ver agora a classificação dos glicídios, né, dos carboidratos. Então, os carboidratos eles podem ser divididos em três grupos principais, tanto pelo tamanho quanto pela organização. A gente pode dividir basicamente em monossacarídeos,
disacarídeos e polissacarídeos. No caso dos monossacarídeos, é quando tem uma molécula de carbono. Dentro dos monossacarídeos, a gente vai ver as diferenças mais à frente. Os disacarídeos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de monossacarídeos. Então, no caso de 2 a 10 monossacarídeos, é classificado de disacarídeo. E acima de 10, a união de mais de 10 monossacarídeos, a gente classifica como polissacarídeos. Bom, a gente vê que os monossacarídeos são os glicídios mais simples. Aí do lado está a composição deles, formado basicamente pelo carbono, hidrogênio e oxigênio. De acordo com o número de carbono da molécula, a gente faz outra classificação. No caso de 3 átomos de carbono, triose, 4 átomos de carbono, tetrose, 5 átomos de carbono, pentose e 6 átomos de carbono, hexose. A gente dá ênfase à pentose e às hexoses porque são as mais importantes. No caso da pentose, a gente tem como exemplo a ribose e a desoxirribose, que a Andresa já tinha falado lá, que está presente na estrutura do nosso DNA e RNA. No caso das hexoses, a gente tem como exemplo a glicose, frutose e galactose, que são essenciais na reserva energética. No caso dos disacarídeos, são formados a partir de 2 monossacarídeos, como a gente já falou, de 2 a 10. Eles são solúveis à água, diferente dos monossacarídeos, que não ocorre a hidrólise, como a gente viu na aula de águas e sais minerais, não acontece a quebra pela água. E a gente tem como exemplo aí a sacarose, que vem da cana-de-açúcar, que acontece pela união de dois monossacarídeos, no caso a glicose e a frutose. E também a lactose, que é açúcar presente no leite, que vem da união da glicose com a galactose, que também são 2 monossacarídeos. Então, no caso dos polissacarídeos, como a gente já falou, acima da união de 10 monossacarídeos, a gente já classifica como polissacarídeos. Alguns apresentam nitrogênio e enxofre também na sua composição e são insolúveis em água. O mesmo caso lá dos monossacarídeos, que não são solúveis em água. E aqui o exemplo dos principais polissacarídeos. Os polissacarídeos estruturais, que pode ser a celulose ou a quitina. A celulose está presente principalmente na estrutura das plantas, tá? Mais abundante na natureza, encontra-se nas plantas, geralmente na parede celular das plantas. E a quitina está muito presente no exoesqueleto, que é o esqueleto externo dos artrópodes, formado por glicose e aminas. E os polissacarídeos energéticos, que são os que vão gerar a reserva de energia. No caso da planta, o amido, plantas e algas, e o glicogênio, que encontra-se em alguns animais e fungos. Todos dois têm função de reserva de energia. Agora a gente vai falar um pouquinho das características gerais dos lipídios. Os lipídios, ou gorduras, são moléculas orgânicas insolúveis em água. Geralmente a gente associa a imagem de lipídios a óleos, né? E a gente sabe que tentar dissolver óleo em água não dá certo. Então, algumas substâncias específicas orgânicas em que os lipídios são solúveis. No caso, o álcool, o éter e a acetona, que a gente vai ver mais na frente. Essas biomoléculas são formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Aí um exemplo bem legal que tem no material de vocês é essa imagem de uma ave que ela possui uma glândula que produz esse óleo, que vai revestir as suas penas. Para quê? Para que
as penas não permitam que a água penetre diretamente na pele do animal. Isso vai proteger. No caso, como a água ela é hidrofóbica, ela não consegue penetrar o óleo no caso, né? Não consegue ter essa troca com a água, a pena vai acabar protegendo o animal. E agora vamos ver um pouquinho sobre as funções dos lipídios. A gente vai ver detalhadamente mais à frente. Então, tem função de reserva de energia, utilizada pelo organismo em momentos de necessidade. Essa função está presente nos animais e vegetais. Isolante térmico, que é muito importante para alguns animais. O acúmulo de gordura faz com que essa gordura trabalhe como isolante térmico. Os ácidos graxos, que são resultados da quebra de gordura e geralmente estão presentes nos óleos vegetais, que são extraídos de sementes. E ele trabalha também com a absorção de vitaminas, auxilia na absorção de alguns tipos de vitaminas, que são lipossolúveis. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a classificação dos lipídios. É bem simples. Eles podem ser divididos em 5 grupos, que são os glicerídeos, os esteroides, os fosfolipídios, os carotenoides e os cerídeos. Bom, os glicerídeos eles vão ser constituídos basicamente por um álcool, glicerol, ligadas a uma, duas ou três moléculas de ácido graxos. Eles vão ser representados pelos óleos e pelas gorduras. A sua diferença é bem visível. Você pode ver no estado físico que os óleos eles vão estar ali, são líquidos, e a gordura ela vai estar em estado sólido. E são importantes reservas de energia. No caso dos animais, ela vai ser a segunda fonte de energia. Primeiro vem os carboidratos, depois vem os glicerídeos. Porém, ao contrário dos carboidratos, os glicerídeos ele têm o dobro de energia. Eles têm uma quantidade de energia maior quando é quebrado. E eles podem ser encontrados nas sementes dos vegetais e nas gorduras sobre a pele dos animais, né? Nos tecidos adiposos. E serve também como isolante térmico. E as vitaminas, que ela vai ser propulsora para as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Os esteroides. Entre os esteroides, nós vamos ter o colesterol, que é o mais importante desse grupo. O colesterol é produzido no nosso fígado e também no nosso alimento. Nós também podemos consumir ele através do alimento. Ele vai ter função importante na membrana celular de animais e vai ser o precursor da testosterona e do estrogênio. Ou seja, são hormônios que estão presentes no nosso corpo. No caso do homem, a testosterona, e no caso da mulher, o estrogênio. E outro fator importante é que eles são transportadas por lipoproteínas, que são proteínas ligadas a lipídios. No colesterol, nós vamos ter o LDL de baixa densidade e o HDL de alta densidade. E como eles vão ser transportados no nosso organismo? Eles vão ser transportados através da corrente sanguínea. Porém, quando o LDL ele está em grande quantidade na corrente sanguínea, ele vai acabar ocasionando placas nas paredes vasculares. Ou seja, por isso que ele seria o mau colesterol. Já o HDL, ele vai ser o responsável por remover essa placa que está em volta das paredes da corrente sanguínea, do vaso. E vai remover essa placa e vai levar até o fígado, onde ele vai ser degradado. Pode passar. Então, outro grupo é os fosfolipídios, que são formados por duas moléculas de ácido graxo e uma contendo fosfatos ligadas a um glicerol. Ou seja, aqui na imagem à direita, nós vamos ter a imagem de um fosfolipídio. Ele vai ser dividido na cabeça, que vai ser apolar, e na cauda, que vai ser apolar.
e ele vai ser o que vai compor a membrana plasmática. Na outra imagem, vocês podem ver que nós temos uma bicamada lipídica, que vai ser a formação da membrana das células. A parte hidrofílica vai ficar para o lado de fora, né, tanto da célula como da parte interior, e a parte hidrofóbica vai ficar no centro, pois essa parte ela é apolar, ela não gosta da água. Por isso que forma essa posição. As cabeças ficam para fora e as caudas ficam na parte de dentro. Pode ficar assim. Bom, os carotenoides, eles são responsáveis pelos pigmentos. Eles vão estar nas plantas em certas águas. Nós temos dois tipos, que são os carotenos e xantofilias. Nos carotenos, são pigmentos alaranjados. Como exemplo, nós temos a cenoura, a laranja. E as xantofilas são pigmentos que podem variar de amarelo, marrom a vermelho. Vai ser uma cor mais escura. Eles são muito importantes porque vai ser os precursores da vitamina A. Importante para a saúde dos olhos. No caso, você tiver uma alimentação rica em vitamina A, você vai ter, como posso dizer, vai evitar desenvolver uma doença da cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar em ambientes escuros. E os cerídeos, que são as ceras, são representados pelas ceras, né? Eles são impermeabilizantes e nós podemos encontrar nas folhas, nos frutos, nas folhas, nos frutos e nas pétalas. Eles vão impedir que o fruto, a folha, perca água para o meio ambiente. Elas não vão desidratar. E alguns animais, como as abelhas, produzem também as ceras. No caso das abelhas, ela vai produzir a cera para compor sua colmeia. Então, gente, vamos exercitar o que aprendemos hoje na aula. Abaixo na descrição vai ter o link da atividade que nós fizemos para vocês, tá bom? Até a próxima aula.